Sexo e Destino, de André Luiz, segunda parte, capítulo 1. Quase 5 da manhã, quando nos vimos na intimidade dos Nogueiras. A casa permanecia quieta, peças mudas, silêncio. Porém, Dona Márcia se agitava sob a colcha leve, cansada de vigília. Passou a noite em aflição. Na penumbra do quarto, apoiava o cotovelo no travesseiro e a cabeça na mão, de pensamento longe. Tinha os olhos empapuçados de chorar. A filha adotiva não voltou. Ansiosa, esperava que o dia se levantasse. Telefonaria para a residência dos Torres para saber do regresso de Marina. Se preciso, chamaria Teresópolis. Queria comunicar-se com alguém, desentranhar-se, soltar-se de si mesma. Sentia medo, o coração palpitava catástrofe. Consultei-a mentalmente, procurando notícias de Cláudio. Alcancei sua resposta inarticulada. Supondo reconsiderar os sucessos da noite, passou a lembrar do seu retorno horas antes, totalmente embriagado. Chegou tateando paredes, esbarrando com os móveis. Concluiu que ele tentou afogar o remorso em os copos grandes, de uísque. Ouviu os seus vômitos, escutou suas descomposturas à porta, mas se trancou precavida. Carraspana e ressaca rematando a criminosa aventura. Não desejava cenas. Súbito quebrou a linha de reflexões em que penetrou. Repeliu minha influência, convicta de estar reafirmando para si mesma que atingiu o ponto final da tolerância. Nada mais de Cláudio. Converteu a mágoa em nojo, aspirava a nova atitude, suspirava por desquitar-se, fugir. A deixamos em folga engolfada nas alegações negativas, buscando o aposento dos fundos. Nogueira aí se despejou em cama de solteiro, completamente vestido, sem tirar nem mesmo o paletó. Estirava-se de lado a expelir saliva grossa pelo canto da boca, ressonando, tranquilo, e com ele o vampirizador, relaxado sob os efeitos do álcool, ambos largados, embrutecidos. Demorei na inspeção quando a campainha do telefone retiniu. Com certeza, irmão Félix obteve meios de abrir-me alguma porta a fim de que me fosse possível atuar favoravelmente, imprescindível atacar o problema, advogar a proteção de que foi incumbido. Retornei à sala. Dona Márcia, em baby doll, punha o fone ao ouvido, carregada de escuros pressentimentos. A voz de um homem simples repontou no auscultador. Estou falando com seu Cláudio Nogueira? Na casa dele. Ele está? Dona Márcia reconhecia de todo impraticável o ensaio de qualquer conversa com o esposo, exaurido àquela hora, e respondeu positiva. Não está. Quero falar com ele ou com a madama. A interlocutora, experiente demais em trotes e adestrada em jogos de conveniências sociais, pressupôs estar em contato com algum novo despropósito do marido e perguntou prudente: com quem estou falando? Com Zeca, lixeiro. Estou em Copacabana, preciso dar notícia de um desastre. Que desastre? A senhora é a dona da casa? Não sou, mas trabalho aqui. Sou empregada. Dona Márcia receava cair em complicações na hipótese de transpor as raias do anonimato e, à vista disso, antes que o desconhecido revidasse, acrescentou: os patrões estão ausentes, mas posso dar o recado. E ele gaguejou: olhe, o caso é com Dona Marita, a moça da loja. Que há? Diga, por favor, que há? A senhora Nogueira sentiu-se traspassada de angústia, enquanto, de minha parte, concluía que Félix angariou o auxílio de um lixeiro prestimoso para transmitir a notícia, preparando o terreno que me cabia encaminhar ao plantio da compaixão. Diga aos patrões que ela foi atropelada. Onde? Quando? Como? Bem, eu não sei como foi, mas vi que era ela. Agora? Há uma boa meia hora, aqui perto, na Avenida Atlântica. Está aí?
Não, não está. A ambulância já levou. Mas o senhor tem certeza? Tenho toda a certeza. Ela estava sem bolsa. Ninguém a reconheceu, mas eu conheço Dona Marita. Foi sempre amiga de minha mulher desde que veio para cá. Minha mulher é empregada no edifício da loja. Coitada de Dona Marita, moça tão boa. Ela é que conseguiu lugar para minhas 2 filhas na escola. E Dona Márcia cortou as referências, terrivelmente chocada. Mas escute, como ela está? Dizem que morreu. Embora calejada contra as emoções, a esposa de Cláudio abandonou o fone e se afastou pálida. Arremessou-se à cama e agarrou a própria cabeça entre as mãos, julgando enlouquecer. E refletiu atribulada: morta, Marita, morta. Recordou o ultraje que a pobre moça, experimentou naquela noite que o dia nascente esfumou, como se expulsasse um pesadelo, e a mente divagou. Aracélia, a servidora amiga. 20 anos antes, o suicídio. E agora a filha, na mesma tragédia, com o mesmo homem. De certo, Marita, envergonhada, procurou a morte. Inexperiente, sucumbiu. Ajustava argumentos por dedução. Cristina falou de encontro com Gilberto, no entanto, apanhou Cláudio em desconcerto flagrante. Tudo indicava a intromissão dele em algum arranjo dos jovens para infligir à filha o imperdoável insulto. Indubitavelmente, a desventurada menina preferia morrer. Nesse entretempo, intervim. Assimilei nela os pensamentos de simpatia e a fiz meditar nas tribulações de Marita dentro da noite, esforçando-me por incliná-la à compaixão. Largasse o marasmo, sacudisse Cláudio, chamasse, implorasse. Se o marido não estivesse em condições de compreendê-la, que ela própria saísse às ruas, procurasse a moça, telefonasse à polícia, refletisse nela como sendo sua própria filha, corresse ao pronto-socorro da Zona Sul, inquirisse funcionários, ouvisse médicos, visitasse a morgue, o necrotério. Alguém auxiliaria, encontraria a criatura que a providência divina lhe colocou nas mãos. Quem saberia? Talvez que ela ainda estivesse nas raias do fim a esperar suas mãos piedosas, como quem aguarda uma bênção. Dona Márcia ouviu mentalmente. Ao recolher minhas sugestões, imaginou a filha estendida no necrotério, comoveu-se e chorou. Entretanto, a senhora Nogueira não era a pessoa que renunciasse a peso e medida em matéria de questões sociais e domésticas. Reagiu para logo, crendo-se piegas. Não queria se afundar em sentimentalismo, confessou, na suposição de que falava consigo mesma. Era necessário analisar prós e contras. Do pesar ao cálculo, mediaram apenas alguns instantes. Efetivamente, largava Marita e enojava-se de Cláudio, monologou. Mas era a mãe. Nada de aliar-se ao destino da filha. Marina aprumava-se. Os Torres eram ricos, talvez riquíssimos. Ambas as moças disputavam Gilberto. Afinal, a morte de Marita surgia por solução. Assim que pudesse chamar o esposo a brios, combinariam o plano certo, levantariam hipóteses de acidente, inventariam versão plausível. Ela própria afirmaria que concedeu à jovem permissão para pernoitar em casa de algum parente enfermo, reconhecendo-lhe o regresso tão cedo quanto possível para a obtenção de notícia urgente. Indispensável maquinar situações, engenhar detalhes. Os chefes da loja, amigos de Marita, se interessariam pelos fatos. A imprensa tomaria atenção. Cabia-lhe preparar-se a fim de facear repórteres e fotógrafos. Pensou no modelo azul com que se apurava na representação a funerais e vasculhou a memória para saber onde colocou, distraída, os óculos escuros. Quando a manhã se adiantasse, despertaria o esposo com vista a ajuste. Conversariam seriamente. Até lá, fantasiaria a história conveniente ao público em função de felicidade e do futuro de Marina. Se a outra estava morta, para que se preocupar?
Agora importava-lhe só com a sua filha, somente a filha. E depois que a filha se casasse, nada de Cláudio. Não se sentia inútil, mas andava cansada de dar no batente, suportando inibições e contrariedades por um esposo que desde muito se tornou detestável. Não se escravizaria. Recebeu um convite de Selma, companheira de infância, para negócios que considerava lucrativo na Lapa. Na frente, um café acompanhado de aperitivos e guloseimas, e nos fundos, quartos de aluguel. Reconhecendo que Dona Márcia se imobilizava mentalmente em digressões secretas, tornamos a presença de Félix para a obtenção de roteiros precisos. Acomodada no leito de emergência, Marita parecia em coma. Félix, assistido agora por 2 médicos desencarnados em serviço da grande instituição socorrista, se mantinha sereno, apesar da tristeza que velava seu semblante. Então, olha, nós vemos aqui que nos hospitais existem equipes de médicos espirituais socorristas. Acolheu-me paciente, me ouviu. De posse das informações de que me fiz mensageiro, recomendou-me esperá-lo alguns minutos. Sairíamos à cata de reforço. Enquanto isso, auscultei a jovem acidentada que permanecia inconsciente, em terrível depressão, escassas reações dos centros nervosos, anoxemia, a falta de oxigenação no sangue, sensíveis a alterações dos capilares, lesões do peritônio. O peritônio é uma membrana serosa, a maior do corpo, transparente, que recobre toda a parede abdominal quanto às vísceras. Os esfíncteres descontrolados davam passagem a líquidos e excrementos que empastavam a veste. Félix mobilizou as providências cabíveis e rogou aos colegas desencarnados nos substituíssem por instantes. Fomos à residência de Cláudio. A caminho, notei que o benfeitor, em silêncio, adensava a própria forma, transfigurando-se na apresentação. A ocorrência que eu consegui apenas depois de paciente elaboração mental, Félix a obtinha com esforço ligeiro. Rápidos momentos e imprimiu ao corpo espiritual novo ritmo vibratório. O instrutor assumiu as características de um homem comum. Por que a transformação? Félix respondeu assimilando os meus pensamentos. André, ninguém pode fazer tudo senão Deus. Você também é médico e não ignora que em certas ocasiões é imperioso pedir remédio ao piuriteiro. Piuriteiro é uma planta espinhosa de madeira dura utilizada para tratar vários problemas cardíacos. Na terra, às vezes, para socorrer um santo, é necessário dosar um veneno. Marita, em súbita decadência física, precisa agora dos préstimos de alguém que a ame infinitamente. Chegou a hora de esmolar para ela o socorro dos que a feriram amando. A voz do amigo carregava-se de pesar, mas não nos era possível comentar a filosofia que enunciava, uma vez que atingimos o prédio em que se dependurava o ninho dos nogueiras, banhado pelo sol recém-vindo. Subimos. Como aconteceu comigo na véspera, um instrutor bateu à porta semicerrada. Após reiterados chamamentos, Moreira veio atender como qualquer ser humano estremunhado, que acordou tonto. Não me via porque não dispus de tempo para a metamorfose necessária, mas ao lado de Félix desenrolou comprida fileira de insultos que o benfeitor recebeu com humildade. Então vamos lembrar, né, que o André precisou de mais de 1 hora lá na beira do mar para conseguir se adensar. E Félix precisou apenas alguns segundos, né, alguns minutinhos lá. Por isso, ele disse que não dispôs de tempo para se adensar.
Quando terminou, algo desenchabido pela ausência de qualquer resposta que alimentasse sua ira gratuita, Félix comunicou-lhe o acidente. Sabia-o interessado na proteção da moça, rogava-lhe amparo. Diante da incredulidade com que era acolhido, solicitou que fizesse a gentileza de verificar se a menina amanheceu no lar. Moreira correu ao interior e voltou coçando a cabeça. Sim, atenderia ao apelo, mas não despertaria o dono da casa enquanto não averiguasse a realidade. Carrancudo foi ao lado do instrutor, sem dizer palavra, no Flamengo, ao estabelecimento do socorro público. Mas topando a moça, entregue à miserabilidade orgânica, seu peito explodiu numa torrente de lágrimas, semelhante à rocha que se partisse de repente para revelar uma fonte. Então vamos lembrar que Félix disse que buscaria socorro entre os que a amavam de modo torto, né? Mas que amavam. Era um amor possessivo, mas Moreira e Nogueira amavam Marita. Rodeou sobre os calcanhares e arrancou-se como flecha. Félix, confortado, explicou que, pelo visto, Cláudio não tardaria, informando-me de que, segundo lhe era lícito pensar, Marita conseguiu pequena moratória, mas alguns dias no corpo machucado, 15 a 20 no máximo. Tempo de meditação, preparo valioso diante da vida espiritual. O cérebro seria protegido, mas não recuperado. Desorganizou-se. Dentro de algumas horas, a moça poderia pensar e ouvir com regularidade, reaver alguns recursos da sensibilidade e enxergar imprecisamente. Entretanto, não contaria mais com o centro da fala. Naquele estado, ele acrescentou, permaneceria facilmente na esfera física por muito tempo ainda. Mas o peritônio sofreu contusões de efeitos irreversíveis. Não valeriam antibióticos por maior que fosse a carga. Ainda assim, sentia-se reconhecido aos supervisores espirituais que haviam advogado a pequena dilação. As horas finais seriam preciosas. Desfrutaria a oportunidade de aprontar-se para a renovação, enquanto Cláudio, Márcia e Marina talvez reconsiderassem caminhos. Arrecadava o seu otimismo comovidamente. Transcorridos pouco mais de 50 minutos, Cláudio, seguido por médico que se afeiçoou à sua família e que conhecia Marita desde muito, deu entrada no posto de assistência. Márcia, sob a pressão de Nogueira e interrogada pelo marido, liberou as informações de que dispunha. O médico recém-chegado deixou o bancário no vestíbulo para efetuar a inspeção, identificando a menina sem maiores dificuldades. Feito isso, tomou providências junto aos colegas para que a jovem fosse imediatamente transferida para o Hospital Central dos Acidentados, com vistas ao tratamento urgente e minucioso. E depois de ligações telefônicas no preparo de instalações necessárias, determinou as medidas inadiáveis: que limpassem Marita, que se purificasse o ambiente, que mesmo acreditada em coma, fosse tratada com a máxima afeição. No entanto, seja dito que não houve ali qualquer desleixo. As condições precárias da moça exigiam repouso, quietação. Justo observá-la antes de qualquer alteração suscetível de agravar os seus constrangimentos. Assim, iniciada a laboriosa remoção que Cláudio e Moreira seguiram de longe, a cabeça pendia para trás, impeliu o sangue a movimento retrógrado e surgiu a possibilidade da asfixia. Félix controlou quanto pôde as mãos dos condutores e, tão logo a vimos ajustada em novo leito, vali-me do socorro magnético de profundidade que as circunstâncias exigiam. Sentei-me de maneira a guardar aquele corpo abatido em meus braços, envolvendo-o no meu próprio hálito, numa operação que nos permitiremos nomear aqui por adição de força.
cujos resultados se destacam surpreendentemente quando a criatura retida no envoltório físico se mostra nos últimos lances da resistência. Então, ele fez uma transfusão de energia de desencarnado ao perispírito, né? Uma infusão, uma transfusão de energias, né? Nesse ínterim, Félix aconselhou que eu me adensasse na apresentação a fim de que Moreira enxergasse os meus exercícios. Conservava a esperança de vê-lo oferecer-se para manter a respiração da moça em boa ordem. Orei, me empenhando na consecução do objetivo, e quando Nogueira e o acompanhante vararam a porta do quarto em que a administração nos localizou, o vampirizador me olhou espantado. Cambalearam sensibilizados, aflitos. Incontrolável emoção tomou minha alma. Cláudio se aproximou trêmulo da filha e rompeu em soluços. Tanto quanto me era dado perceber, aquela hora significava para ele doloroso balanço de consciência. Instintivamente retornou à infância e à mocidade, lembrou as primeiras leviandades e reflexões do passado se corporificavam na sua memória. Enfileirou na imaginação os desvarios sexuais das trilhas percorridas. Cada jovem que iludiu, cada mulher de cujas fraquezas abusou, repontavam na sua tela mental como que a perguntarem pela filha que a vida lhe trouxe. Aquele homem que me inspirava sentimentos contraditórios e de quem teria desejado me distanciar, tocado de aversão, agora me insuflava um enternecimento que somente as lágrimas exprimiam. Então, quando a gente procura não julgar, a gente consegue transformar a aversão em entendimento, em piedade. Perante a enfermeira impressionada, Cláudio se ajoelhou e com ele Moreira também se ajoelhou. Em choro convulso, o pai alisou aqueles cabelos despenteados, contemplou a fisionomia de cera que a morte parecia estar modelando, mirou a face e os lábios entumecidos de equimoses, aquelas manchas roxas que podem mudar para amarelo esverdeado. Aspirou o ar deteriorado que exalava dos seus pulmões e, mergulhando a cabeça nos lençóis, gritou vencido: "Ah, minha filha, minha filha!" Quase no mesmo instante, a fronte de Moreira vergou como se esmagada de sofrimento. Ambos permaneciam ali debruçados, rentes aos meus joelhos, com a mesma rendição dentro da qual Marita se aconchegava ao meu colo. Reconheci que a providência divina em seus desígnios não me aproximava unicamente da vítima. Os verdugos também pediam amor. Segurando a moça inerte à altura do peito, afaguei-os com a mão, sustentando-me em prece. E a prece clareava meu pensamento, corrigindo minha visão. Então começou a ver que eles também eram espíritos necessitados. Sim, tentando consolar aqueles dois homens que o remorso dobrava em tormento indizível, refleti nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida. Não, eles não eram os estupradores, os obsessores, os inimigos, os carrascos que eu detestei na véspera. Eles eram meus amigos, meus irmãos. E assim ele termina o capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.